Muito bem, vamos iniciar mais uma live hoje falando de ultrassonografia e hoje o tema é interessante. Vou só deixar um tempinho aqui para a galera ir entrando, ali no YouTube também. Já está ao vivo no YouTube? Começando. Ainda não, mas vai começar. Boa noite, povo. Deixa eu só rodar um pouquinho isso aqui para cá. Eu não sei se eu acho que fica melhor. Deixa assim mesmo. Tá legal. Vamos lá, vamos enrolar um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício. Estou aqui na Ultrassonografia e Arte falando de ultrassonografia. Olha que coincidência. Sou médico radiologista, empenhado aí em levar os conhecimentos da prática da ultrassonografia e alguns temas que permeiam a ultrassonografia também, né? Não é só a parte técnica, mas tem toda a parte de relacionamento com os pacientes, relacionamento com os médicos, a parte também de atitudes, né? De posicionamento de marca, né? Não existem só as marcas de empresa, existem as marcas próprias também. Então isso tudo está relacionado ao universo aí de trabalhar como médico e com a ultrassonografia especificamente aqui, né, na ultrassonografia arte, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook também, né? Então é isso. Sou médico radiologista e essas lives elas estão fazendo também um aquecimento para a virada ultrassônica. E o que é a virada ultrassônica? É um evento destinado a médicos, eventualmente até o pessoal que está aí terminando a faculdade também de medicina, está entrando aí no mercado de trabalho como médico. E a virada ultrassônica vai trazer muito conhecimento a respeito da atividade da ultrassonografia, questões de mercado, questões de como a gente se posicionar também, algumas ideias de como trabalhar com a ultrassonografia, que é um método muito versátil, né, de você trabalhar. É simples de você executar o exame no sentido de você coloca o paciente, liga a máquina e pronto, você já tem ali uma ferramenta importantíssima de diagnóstico rápido, eficaz, que resolve às vezes questões graves, emergenciais de uma forma muito ligeira, né? Então, além disso, a gente vai tratar também de uma metodologia que eu desenvolvi, mesmo que o médico não tenha tido nenhum contato com o equipamento de ultrassom. É esse meu objetivo aqui, trazer essa metodologia, é esse meu objetivo na virada ultrassônica, trazer essa metodologia à tona para que vocês tomem conhecimento, eventualmente até alguns colegas sêniores, né, que eventualmente até ensinam ultrassonografia. É legal até que assista para de repente até tirar algumas sacadas ali de ensinamento, né? Então a virada ultrassônica começa no dia 2 de agosto. Para estar lá presente é só fazer a inscrição aqui no Instagram, no link da bio. No YouTube a gente está sempre passando ali algumas chamadas também, dá para pegar o link ali. E é isso. Então é um evento destinado a essa fase de aprendizado principalmente. E é curioso como eu me surpreendo às vezes com colegas que já têm uma vivência boa e como eles conseguem pegar algumas coisas e agregam, né? Por isso que eu digo que conhecimento nunca é demais, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema relevante não só na ultrassonografia, mas um tema relevante para a vida, né? Principalmente quando a gente quer se empenhar em aprender alguma coisa. Lógico que aqui eu vou focar um pouco na questão da ultrassonografia, mas dá para nichar isso para qualquer área, qualquer aprendizado, enfim. Vou até dar um exemplo depois, durante a live, um exemplo que aconteceu comigo bem recente.
Boa noite, doutor Marcos. Mandou uma boa noite aqui. Legal, gente. Então vamos lá. O tema é esse: sem tempo para estudar ultrassonografia. E o que eu tenho para dizer a respeito disso, né? Eu creio o seguinte: provavelmente você não tem tempo, assim como eu também não tenho tempo, e são raras as pessoas que vão dizer que tem tempo, né? E aqui hoje a gente vai tratar principalmente do que existe aí por trás dessa frase: eu não tenho tempo. E a falta de tempo, que é uma coisa real, a gente sente isso, né? É uma limitação do ser humano, é uma limitação de vida a gente não ter tempo. Mas assumir isso e levar isso como uma verdade, isso acaba te parando. Isso te para de evoluir, de aprender, de ter clareza muitas vezes para tomar alguma decisão, sabe? Às vezes decisões importantes que a gente precisa tomar, né? A gente, na correria, na falta de tempo, às vezes a gente toma decisões erradas, precipitadas, ou procrastina, né, por conta disso, e acaba deixando o bonde passar, né? A falta de tempo te limita até em aumentar o faturamento. Eu costumo dizer para os meus sócios que a gente às vezes trabalha tanto que tem pouco tempo para ganhar dinheiro. E isso é verdade. Às vezes a gente não alavanca um negócio por estar envolvido demais e se deixar levar por essa questão da falta de tempo. Às vezes a gente deixa de se exercitar, né, de praticar uma atividade física, de se divertir, de se relacionar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta de estar perto, com amigos, com família, de relaxar, né? E o que eu já falei algumas vezes, a falta de tempo, às vezes, na correria, você não tem tempo de pensar, né? E eu passei por todas essas questões que eu falei, eu senti isso, né? Essa questão da falta de tempo e tomar essas decisões em relacionamento, etc. Então, é algo que a gente vive mesmo, né? Difícil vai ser achar alguém que não tenha uma experiência nesse sentido. E algumas delas eu ainda passo, né? Por conta dessa questão. Mas o que é realmente você dizer que não tem tempo, por exemplo, no nosso tema hoje, para estudar ultrassonografia? E aí existem dois perfis, né? Ou aquele médico que já está ali fazendo ultrassonografia e precisa se aprimorar, precisa aprender alguma coisa, ou quer aprender alguma coisa e diz: poxa, não tenho tempo. E a outra é o colega que está ali naquela batida, é clínico, entende que a ultrassonografia pode ser muito bom para ele, esse aprendizado, mas naquela correria, naquele dia a dia, naquela rotina louca, ele vai dizer que não tem tempo para estudar ultrassonografia, aprender e realmente botar em prática, né? E como é que a gente poderia superar essa falta de tempo? Uma das coisas que eu considero em qualquer estudo, qualquer aprendizado, e isso é um aprendizado meu até recente, sabe? É a ideia de que a gente vai, por exemplo, tirar um dia e falar assim: não, hoje eu vou tirar para estudar 5 horas. E aí você tira aquele dia de 5 horas, estuda, aprende alguma coisa, sim, mas depois você volta para a rotina, depois você volta para a correria, vai ter aquela vontade de novamente se dedicar a algum estudo, mas aí na correria não funciona. Então, assim, você estudou 5 horas num dia ou 3 horas num dia que seja e não deu consistência. Então isso acaba sendo improdutivo no longo prazo, né? E o que a gente quer
é exatamente o resultado no longo prazo. O ser humano, naturalmente, ele é movido a recompensas de curto prazo. E administrar isso realmente não é fácil, né? Administrar esse desejo por uma recompensa rápida não é fácil, né? E a gente pode levar aí para diversas áreas. Se você pensa em emagrecer, a pessoa, às vezes o cara pensa numa cirurgia, num remedinho boladão aí que reduz a gordura rápido, enfim. Quando isso às vezes vai exatamente contra, né? Essa recompensa às vezes de curto prazo acaba indo contra o que a gente quer, que é um resultado de longo prazo. E esse imediatismo, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, a palavra-chave aqui que eu gostaria que vocês fixassem com relação a qualquer aprendizado vai ser consistência. E como seria uma forma talvez mais adequada, né, de superar essa questão? E aí eu vou dar um exemplo. Eu falei no início que eu ia dar um exemplo meu que aconteceu recentemente, que foi eu passeando aí pelas mídias, eu vi um professor de gaita, né? De boca. E eu, quando pequeno, meu pai tinha uma gaita muito bacana que ele tinha, muito bonita. E eu tocava sem critério algum, né? Só assoprava ali, saía som. E quando passou esse curso, e era um curso e era um instrumento que tinha essa afinidade, né, de criança, do meu pai, e eu falei assim, puxa, eu podia aprender gaita, porque é um instrumento pequeno, você consegue carregar. E aí comprei o curso. Até porque a pegada do curso é muito interessante, porque ele diz assim, você pode aprender gaita estudando apenas 15 minutos por dia. E aí é que está a sacada. É aí que está a questão da consistência. Você tornando hábito 15 minutos de aprendizado por dia, isso não tem um efeito imediatista, né? Não tem aquele efeito prazeroso de, poxa, investir numa coisa e já estou recebendo. Aí você precisa ter a visão de longo prazo. E aí que precisa ter a consistência. Agora, quando eu comprei o curso de gaita, ainda que tivesse essas ligações, o meu propósito ainda era fraco. Eu queria aprender, mas eu não tinha um propósito. E quando eu falo propósito, é algo que realmente vem forte. Quando você pensa naquilo, você não, vou me obrigar a fazer os 15 minutos por dia, como era nesse exemplo. Então, assim, a falta de tempo nunca é a falta de tempo. É uma questão de prioridade. Então, se eu não me dediquei, e eu realmente não me dediquei, comecei, depois voltei e tal, e estou fazendo meio que sem consistência, a falta de tempo, na verdade, é questão de prioridade. Se você diz que não tem tempo, na verdade é porque você está substituindo aquilo por alguma outra coisa. Nem que seja ficar vendo série na Netflix. Você está priorizando assistir a série na Netflix, inclusive porque a série na Netflix vai te dar um retorno imediato. Então, é a sua prioridade, é a sua recompensa imediata. Então, percebe como as coisas vão se associando. E um outro exemplo que também acontece comigo, que eu sempre tive uma frequência de ir para a academia muito grande e sempre me dediquei a isso. 2019 foi um ano
que um pouco no início, chegando para metade de 2019, eu parei de ir, porque eu dei prioridade a outras coisas. E aí, quando eu quis voltar, já estava no meio da pandemia, já foi complicado. E recente não, tem alguns meses que eu retornei, e aí eu retornei com mais propósito. Porque, como eu digo para as minhas filhas, eu falei assim, olha, nos 80 anos eu vou estar inventando alguma coisa. Então, assim, minha meta é essa, chegar em 80 anos ainda perturbando vocês por aqui, talvez, né? Não sei. Mas, e aí eu comecei a dar prioridade. Então, por exemplo, quando eu termino essas lives aqui, eu vou treinar sempre à noite. E aí comecei a me dedicar também a uma coisa que eu nunca fiz, que foi nutricionista. E aí os resultados vieram, mas os resultados não vêm assim. Não vêm. É uma questão de prioridade e consistência. É todo dia um pouquinho. E qual é a chave? Qual é o grande segredo para que você, depois de ter um propósito, depois de você manter uma consistência, que você precisa ter como ferramenta de ação? É a metodologia. Então, quando você tem uma metodologia de adquirir algum conhecimento, de adquirir um resultado, aí é o poder. Aí você tem o propósito e a metodologia. E metodologia é um atalho, é um passo a passo. É alguém que tem algum conhecimento, que já passou pelaquela estrada e que vai te dar, fala assim, não, vai por aqui. Olha, agora a gente vai virar para cá, porque ali tem uma pedra enorme, a gente não vai conseguir passar, eu já sei, então vem para cá. Então, é isso que traz você para o aprendizado, e a gente está falando de ultrassonografia, então não pensem, quem não começou ainda, primeiro que não é fácil, quem faz sabe disso, não é fácil, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, precisa de consistência. E aí você cria o seu propósito. Por que você quer aprender? Para ter mais rendimento, para ter mais tempo, para de repente fazer uma academia, de repente estar mais perto dos seus familiares, de repente para poder ficar um final de semana sem pensar em ir para plantão, né? A Larissa Mendes aqui, ó, mandou aqui, prioridade é tudo. Nos priorizar é a melhor coisa, sem dúvida, a gente tem que priorizar ali o que a gente tem como meta. Então é isso, a metodologia. Mas essas coisas, elas não vêm simples, elas não vêm mastigadas, né? Você precisa de consistência sim, mas junto com a consistência em busca de um resultado a longo prazo, tenha paciência. Tem uma questão também relacionada a isso, e por isso que eu te digo, isso dá para aplicar isso em tantas áreas, em tantos objetivos, porque tem uma coisa muito interessante, por exemplo, com investimento. Se você vai fazer um investimento, você está com caixa em sobra e você precisa fazer um investimento para pensando num futuro mais tranquilo, que você venha adquirir renda passiva. Não pense que você vai comprar um ativo hoje e daqui a um mês você vai vender e vai ficar bem de vida. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A chance de dar errado é muito maior. Então, é paciência. Tem um grande investidor, não sei, não lembro mais quem foi, que disse que o investimento tem que ter a paciência de olhar uma grama crescer. E é isso. No longo prazo vem o resultado. E trazendo agora para o nosso aprendizado de ultrassonografia, você melhorar um pouquinho todo dia. Aprenda um pouquinho todo dia. Lembra que eu falei lá no início de estudar 5 horas, 3 horas e depois se perder?
é isso, não precisa. Não precisa, nosso objetivo é a longo prazo. Mesmo que você não saiba que esse é o seu objetivo é no longo prazo, tenho certeza. Quando a gente busca um conhecimento, esse conhecimento fica, né? E a gente precisa alimentar isso, e a gente vai alimentando de pouquinho todo dia. Porque se você pensar que você pode desenvolver essas habilidades, se você tiver só meia hora, 15 minutos, que seja 15 minutos por dia, que seja, você está melhorando um pouquinho todo dia. Agora, tem que ter a consistência e tem que ter a paciência para adquirir o conhecimento, tá? Então, às vezes o pessoal fica... Eventualmente algumas pessoas não entendem exatamente o meu trabalho aqui e fica falando e dá umas opiniões de... você está falando, tá dizendo que é fácil fazer ultrassonografia. Eu nunca disse que é fácil. Eu disse que é simples aprender ultrassonografia. Fácil não. Agora, vai depender do empenho de cada um, né? Então, assim, a metodologia ela existe, mas o resultado depende da outra parte, né? Da outra parte, executar e ter a paciência e consistência que eu já falei um bocado aqui. Procrastinar é uma desgraça, porque você fica falando assim, não, peraí, ano que vem eu vou me dedicar a isso, segunda-feira eu começo a estudar, não, no final de semana vai ser legal. Se você ficar esperando o melhor momento para começar, eu vou te dar uma notícia triste. Esse momento não vai chegar. Não vai, porque sempre vai ter a possibilidade de um melhor momento. Então, se você quer começar, começa agora. Porque se você começar agora, amanhã você já sabe um pouco mais. Então, é esse incentivo que eu dou a vocês, entendeu? Poxa, eu estou fazendo meio esquisito. Sim, mas você já está fazendo meio esquisito. Faz esquisito. Depois você melhora. Faz esquisito. Depois melhora. E aí, depois que você estiver fazendo melhor que o esquisito, você melhora mais. E é um pouquinho. Aos poucos. Tá? Lembrando, um pouquinho é melhor que nada. 1 é maior que o 0. 2 é maior que 1. E é assim. Que seja meio. Meio já é maior que 0. Então não se prive desde que você tenha um propósito, não se prive de começar logo, né? A qualquer coisa, eu estou falando aqui de ultrassonografia, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser para academia, por exemplo, como eu dei o exemplo. Tá bom? E uma coisa que eu também comecei a pensar com relação ao curso SG Master, né? O que ele se propõe. E recentemente eu tive essa visão de clareza com relação ao meu próprio método, né? A minha própria metodologia. A metodologia que eu chamo de ultrassonografia raiz, ela tira o colega do 0 e leva até onde? Leva até o 1. Te tira do 0, te leva até o 1. O que é esse 1? É você ter intimidade com o equipamento, é você entender o que está fazendo, é você ter habilidade com o transdutor, é você perceber as alterações, né? Agora, de 0 a 1, tem o 0,1, tem o 0,2, tem o 0,3, tem o 0,42, tem o 0,42,5, não sei nem se esse número existe. Mas é por aí, é infinito. Graças a Deus, na ultrassonografia não é infinito do 0 a 1. Existe um caminho a ser percorrido e tem o seu destino final. Agora, depois do 1, tem muito mais, aí é infinito, o conhecimento não vai parar nunca, você não precisa parar em determinado, cheguei no teto do conhecimento. Não, isso não existe. Isso não existe, né? Então a gente tem sempre como aprender mais coisa. Agora, tem que começar.
Então, se alguém perguntar, Maurício, e o curso SG Master, o que faz? Ele te leva do 0 ao 1. Ah, é pouco? Não, não sei se é pouco. Eu acho muito, porque vai te dar condição, tranquilidade, clareza do método de diagnóstico, da ultrassonografia, para que você evolua. Então, esse é o foco do curso que eu montei, né? E uma outra coisa também com relação a isso, vocês sabem que a onda de som ela é representada por uma curva senoidal. E é interessante que essa curva senoidal é exatamente a vida da gente. Lembra da música lá do Lulu Santos, né? A vida vem em ondas como o mar. Desculpa, viu? Porque realmente aí fica ruim. Cantar e com a voz arrastada, os caras ficam rindo aqui de mim. Brincadeira. Sim, a vida é uma onda senoidal. Um dia você está lá no pico, no outro dia você está lá no vale. Se permita estar no vale, se permita estar num dia ruim. Tem dias que eu falei, cara, hoje eu não sei o que eu vou fazer de conteúdo, não vem ideia para gravar nada, que desespero. Chega no outro dia, eu acordo cheio de coisa que não cabe no dia para fazer. Então é assim, então tenha paciência com isso também, né? A gente está sempre num estado de euforia e desânimo, isso é natural de todos nós, tá? Então permita-se desanimar também, que no outro dia vem euforia de novo, né? Acontece tantas coisas na vida e não tem como a gente prever alguns momentos mais desanimadores, né? Mas assim como a euforia tem limite, o desânimo também tem, tá bom? Então não alopra com relação a isso, tá? Uma outra palavra que eu considero muito e eu repito isso muito nas minhas orações à noite é resiliência. Eu agradeço muito a Deus pela minha resiliência, entende? Pela minha saúde e pela resiliência de estar sempre resolvendo questões, porque problema todo mundo tem também, então a gente tem que ser resiliente, né? Porque porrada a gente vai tomar, né? Então fica no jogo quem aguenta mais porrada. Então é isso daí. E propósito, né? Propósito é que te move, não é obrigação que te move, obrigação não move, propósito sim, tá? Então deixa sempre o seu propósito exposto, de preferência escreve, deixa no papelzinho ali na gaveta, na estante, em qualquer lugar, escreve o seu propósito, por que eu vou aprender ultrassonografia? Qual o objetivo final? Entendeu? O que eu vou ganhar com isso, né? Então você sempre deixa o seu propósito ali, e independente dos seus desejos, por que eu vou para a academia? Por que eu vou estudar inglês? Porque, enfim, qualquer coisa, é bom que você tenha isso exposto, que te lembre para te dar motivação, né? Então, se vocês quiserem entrar em alguma questão, eu estou aqui disposto aí a trocar uma ideia. Esse papo talvez tenha sido mais coach, né? Eu até falei com o pessoal aqui, eu falei, poxa, hoje o papo vai ser mais coach, eu acho. Mas é importante a gente... Eu gosto muito de ouvir palestras nesse sentido, né? Não vou chamar de motivacional, pode até ser, mas é de clareza, né? É de trazer um pouco... diminuir um pouco a turbulência, deixar uma coisa mais resumida, mais organizada, né? Isso também tem muito na metodologia, né? Em qualquer metodologia, assim como tem lá no SG Master, é organizar esse passo a passo, deixar claro qual é o caminho que eu tenho que percorrer. Isso é muito legal. E então, fazendo um resumo aqui,
Doutor Roberto, manda um sim, que ele disse que quer participar aqui da live. Manda um sim aí se for isso mesmo, tá bom? Então, fazendo um resumo para encerrar, eu tirei algumas palavras-chave de toda essa nossa conversa aqui, que são paciência, consistência, resiliência, metodologia e o propósito. Então, amarra tudo, beleza? O Dr. Roberto quer participar, eu vou chamar ele aqui e a gente tem um tempinho ainda. Então, vamos lá. Muito bem, bater um papo. Segunda-feira eu bati um papo com uma colega que estava de plantão, foi bom demais. Opa, peraí que eu me Não. cortei aqui, vou levantar um pouquinho. Oi, doutor, tá podendo falar? Não, é tranquilo, acho que entrou errado, é outra coisa. Ah, não é isso não? Então tá Não, bom. não, Então tá bom. desculpa. Nada, pode sair à vontade. Valeu, boa noite. Boa noite. Então é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui, então, ficando com essas 5 palavrinhas aí de resumo para vocês. E se você tiver um propósito aí amarradinho, você vai aprender ultrassonografia, ou se você já faz, certamente você vai evoluir, vai fazer aquele aprendizado mais específico que você tem vontade. É só ir lembrando de fazer isso aos pouquinhos, pouquinho, todo dia. Tenha paciência, tenha resiliência, tá bom? Uma metodologia, enfim. Valeu, gente. Um grande abraço, é sempre bom demais estar por aí. Não? Perfeito. Ah, sim, sim. Quem está aí, amanhã a gente vai ter uma live com um dos alunos lá do SG Master, o Dr. Bruno Nazar, que a gente também vai trocar essa ideia amanhã, nesse mesmo horário, tá? Às 20 horas. Então, agora, fui. Grande abraço. Dá aquele toquezinho assim, ó, coraçãozinho, manda um coração aqui para mim, que eu gosto. E a galera do YouTube dá um curtir. A galera do Facebook também dá aquela curtida. Compartilha se você acha que essa live foi legal também, tá bom? Grande abraço, gente. Foi.